Olá, eu sou a Lésia Klafke e eu estou aqui diante desse sol maravilhoso, pegando um sol que se intensifica através da janela. E nesse momento eu quero falar um pouco mais sobre a nossa oficina. E sobre a oficina e falar um pouquinho sobre a identidade, né? Que é a identidade que nesse momento eu vou passar a assumir. E comecei a pensar também um pouco nas identidades que a gente assume e as máscaras que a gente precisa usar durante a nossa vida, né? No momento que nós nos identificamos ou no momento que a gente se faz identificar por alguma situação, né? Então, a identidade poderia dizer, olha, meu nome é tal e nesse momento, eu sou vendedora, ou eu sou mecânica, ou eu sou professor, sou diversas atividades, sou pai, sou mãe, sou vó, né? Então, todas essas identidades, elas exigem uma máscara, né? E uma máscara consciente, né? Porque se a gente não veste essa máscara conscientemente, a gente passa a não usar o potencial que a gente tem desempenhando esse papel. E eu vejo assim que durante muitas vezes na nossa vida a gente não tem essa consciência ou a gente não busca realmente se conscientizar sobre isso, né? Aí eu venho lembrando de quantas vezes eu troquei de papéis, né, de máscaras durante a vida. E a gente, às vezes, tem umas máscaras que a gente usa só em determinadas horas, assim, do dia, né? Outras a gente são um pouco mais intensas, então a gente passa a vestir durante um período que a gente se propõe a fazer essa tarefa, né? Ou essa disposição, né, de se mostrar dessa forma. Então, se eu vou sair do país, eu vou para um outro continente, eu vou dizer eu sou brasileira, né? Aqui não tem essa necessidade, então a identificação ela sempre tem que ser muito clara, depende onde você está. Aí eu fiquei pensando durante a minha vida. Eu nasci no campo, né, no interior, onde eu fiquei até 19 anos. Depois eu passei um período de cabeleireira, manicure, e a esteticista, massagista. Fui professora de pré-escola, que eu adorei durante 7 anos, então foi um momento da minha vida muito especial. Aí atuei também, quando eu me formei, na universidade como professora também, né, de história, geografia. Aí, na verdade, a minha experiência ela foi assim um pouco menor, eu só fiz estágio. E durante o estágio eu tinha uma quinta série repetente. Gente, eu aprendi muito com esse pessoal, assim, que quando eu chegava na sala de aula, eles não tinham motivação nem disciplina. E aí também numa escola pública onde eles traziam todos os problemas de casa para dentro da sala, daí tinha alguns que estavam até enfermos, né? E quando sentia mal, os colegas diziam, ele sempre tem esse sintoma, sabe? Porque ele tem tal e tal problema, né? Que eu não vou citar agora, assim, né? Mas, assim, aí a gente vai, conforme vai passando o tempo, a gente vai começando a se lembrar de como a sua caminhada foi, né? Aí eu lembro também da época de empresária, onde eu tinha loja infantil, eu adorava. Então, de vestir as crianças, a gente fazia também desfiles eu tinha um ideal assim de desinibir as crianças, né? Então a gente fazia curso de manequim modelo. E junto a isso também desempenhei um papel de confecção, né? Então a modelista de uma confecção que a gente fazia também infantil. E agora eu vejo assim que eu estou retornando
retornando depois de um tempo assim um pouco mais recolhida, um pouco mais me identificando com que na verdade seria o meu predestino, né? Então eu noto que o meu propósito ele sempre esteve em todas as minhas atividades, mas eu não tinha clareza disso, mas o meu coração sabia. E depois que eu fui me conhecendo mais através do meu mapa, sabe, as minhas fragilidades e os meus potenciais, eu comecei a ver quantas vezes eu fracassei por não conseguir me identificar como eu queria fazer tudo. Então, tudo quando eu digo assim que eu não sou boa em administrar, né? Então, administrar alguma coisa. Eu sou muito boa em me conectar. Então, assim, quando eu me conecto com uma pessoa e faço e coloco para ela essa parceria, eu imagino que ela vai funcionar como eu idealizei. Então, assim, eu tenho aquele ideal bastante elevado e aí quando a pessoa quando a pessoa não executa exatamente do que às vezes eu nem combino direito, né? Então, eu nem combinava direito, né? Aí, assim, causava uma decepção tão grande em mim, tão grande, né? E aí, assim, e até prejudicava, então, né? Mas no decorrer do tempo agora eu estou aprendendo a lidar com essa situação, né? Essa situação dos relacionamentos, né? Dos relacionamentos que é muito importante a gente conseguir lidar bem com esse lado sombra do relacionamento e o lado luz do relacionamento. E isso também eu tenho cada vez mais clareza, porque também temos o tarô astrológico, que também dentro da astrologia a gente utiliza, e a gente vê que dentro dos arquétipos tem as cartas relacionadas que também falam alguma coisa a mais sobre isso. E então, nesse momento, eu estou colocando isso assim para a gente falar um pouco mais de si mesmo, né? E aí agora, como eu estou me propondo a fazer um trabalho de oficina, né? Então eu vejo que esse trabalho ele já é um trabalho mais a nível não é professor-aluno, porque professor-aluno dá aquela conotação de que o professor sabe e o aluno não sabe. Então, nesse momento, eu acho que a gente vai trabalhar uma coisa mais a nível de mestre. Mestre significa, assim, para mim, na alquimia também, significa que é uma troca, né? Então, assim, todos já têm um conhecimento, é só organizar esse conhecimento. Então, o facilitador, ele tem esse dom de organizar um pouco mais e juntos podem, então, conectar uma forma mais profunda de aproveitar esse conteúdo e se reconhecer como ser humano, como pessoa, como potencial, como talento, né? E aí agora eu também vou falar um pouquinho como vai funcionar, né? Então, na forma prática, a gente vai ter essas oficinas e é uma informação básica, talvez assim, que essa oficina as pessoas podem vir também com uma roupa bem à vontade e também não vai ser uma meditação tradicional, mas é um ambiente de troca, um ambiente de energia, né? E aí, então, o que seria interessante a pessoa vir com algum calçado que usa dentro de casa, assim, um calçado para usar dentro de casa. Porque lá no espaço eles têm um tapete, um tatame, mas eu acho que a gente não vai usar ele porque a gente vai respeitar o uso dele, que é deles para a constelação, né? E então um calçado adequado assim para fazer essa troca do calçado vai ser interessante. E também quero colocar que o meu alquimista, eu sou da escola do Stefano Gradi,
eu sigo essa escola, fiz a formação, estou fazendo também, seguindo ele, né? Na verdade, esse estudo nunca termina, né? Então, a de alquimista terapeuta, né? Terapeuta da palavra. Então, se alguém quiser seguir, ele tem muitos cursos que iniciam, que são gratuitos também, que um deles é as 7 prisões, né? Então, eu já fiz há algum tempo atrás, mas toda vez que tem um 7 prisões novo, eu acabo assistindo porque eu aprendo muito, porque na alquimia a gente aprende muito assim, que muitas vezes tu tem o conhecimento, o conhecimento do conteúdo, mas não vem o real entendimento do que isso representa para você. Então, assim, é interessante a gente saber qual é a escola a seguir, né? E quem pode orientar, né? Por quem você está sendo orientado, né? E até porque falam que nós somos o resultado das 5 pessoas que nós nos relacionamos ou das 5 pessoas que nós seguimos, né? E pessoa significa também quem a gente escolhe para seguir, né? Então, nós temos que fazer as nossas escolhas porque nós vamos nos tornar parte daquilo que nós escolhemos, né? A gente passa a ter uma responsabilidade sobre essa forma de se expressar e essa forma de atrair e de contribuir com o mundo, né? Com o nosso mundo, né? Então, eu selecionei alguns temas também e no decorrer que a gente vai fazendo as oficinas, a gente vai se organizando nos conteúdos. E também o que eu quero colocar, assim, que a gente vai desenvolver, vai continuar fazendo um desenvolvimento no conteúdo, né? E que não é nada isolado e que também as aulas que sempre serão no dia 1º de cada mês, que podem vir pessoas novas, né? Que seriam pessoas que seria uma oficina de doação, né, onde pode trazer pessoas para conhecerem sem ter custo nenhum. Mas os que estão fazendo o desenvolvimento, eles também participam e também é sem custo, né? Então, aquela aula sempre vai ser uma doação. Então, eu estou bem feliz, assim, de fazer esse início. E quero, então, reforçar esse convite para terça-feira, às 19h08. Um grande abraço. Abraço alquímico.